Oi, hoje eu queria conversar com você sobre um assunto que pode ser que faça parte da sua vida: sofrimento, medo, autossabotagem, baixa autoestima. Por que será que você sofre tanto? Você já parou para pensar nisso? Será que de alguma forma você tem medo de dar certo? Será que por conta disso você se sabota? É sobre isso o vídeo de hoje. Vem comigo? Muitas vezes nós temos uma ideia assim um pouco romântica da vida e às vezes até um pouco equivocada. A gente acha que já tem um roteiro escrito e a gente tem muitos modelos mentais, ideias pré-concebidas de como as coisas devem ser, como as pessoas deveriam ser. Nós criamos muitas expectativas sobre nós, sobre as pessoas, sobre o futuro, e isso nos causa muito sofrimento. Parece que há uma ansiedade, né? Uma ansiedade tão forte que a gente está sempre aqui no presente, mas com a cabeça lá no futuro. Parece que a gente sempre quer prever as coisas, o comportamento das pessoas. A gente tem muita dificuldade de lidar com o imprevisto, com o que a gente não tem controle. Por que será que isso acontece? Você sabe? Sabe o que eu penso? Que muitas vezes a gente não sabe lidar com a dor, com a angústia de não saber, de não ter controle, de não ter certezas. E muitas vezes, provavelmente a gente vai precisar de ajuda para aprender a lidar com isso, para reaprender, para aceitar as coisas como elas são, as pessoas como elas são, e muitas vezes até para nos aceitarmos como a gente realmente é, como nós realmente somos. E eu não sei se você já ouviu falar de um ditado budista que fala que a dor existe, ela é real, mas que o sofrimento ele é opcional. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem dificuldade de lidar com os nossos desafios, com os nossos problemas, tudo se torna um sofrimento, sabe? Tudo fica muito pesado. Esse é resultado de uma visão muito 880, muito até inflexível que a gente tem, achando que ou você só pode estar muito feliz, ou tudo tem que estar muito perfeito, tudo no lugar, ou tá tudo péssimo, ou você não tá legal, tipo, nada tá bom. O nosso sofrimento, ele vem muito dessa dificuldade nossa de ser flexível. Você pode ter aprendido de alguma forma a só lidar com os extremos, certo ou errado, feio ou bonito, e não aprendeu a reconhecer os ciclos da vida, os altos e baixos que são comuns na vida de todos nós. Se você for pesquisar biografias, filmes de grandes personalidades da história, você vai perceber que a maioria delas passou por grandes dificuldades, por momentos de grande transformação, por esses ciclos de altos e baixos que eu estou te falando, e que o personagem, seja o filme, ou seja uma pessoa mesmo da vida real, alguém que você admira, ela provavelmente precisou suportar esses momentos de tristeza, de angústia, de dificuldades para ela chegar à tão sonhada vitória, à tão sonhada transformação. Por exemplo, como você faz
para lidar com o medo do novo? Você morre de medo do novo? Ou você se prepara para o novo que te assusta, que você não conhece? Você busca descobrir suas forças, onde estão as suas dificuldades? Você busca conhecer e reconhecer quais são os seus pontos positivos para diminuir os pontos fracos ou os pontos que você precisa melhorar? Você faz esse exercício? Você tem consciência do poder de fazer esse exercício? Ou, diante desse novo, que por ser novo virou um problema para você, você nega, você finge que não está vendo. Ou quando você está diante desse novo que te assusta, você se enche de coragem e busca alternativas. Percebe como é diferente? Pode ser até que você saiba que precisa fazer isso. Mas por que será que você não faz? Sabia que o problema disso é que você pode estar se sabotando? Você pode estar se sabotando por causa do seu medo. E você tem medo de quê, será? Você pode ter medo, sabe de quê? Medo de dar certo. Você sabia que a gente também tem medo de dar certo? É engraçado. Muitas vezes a gente se apega a um problema. É como se a gente criasse amor pelo problema. É aquele problema que te irrita todo santo dia. Aquela questão que tá lá, pegando no seu pé, que te deixa chateada, desanimada todo santo dia. Mas que você pegou amor por ele, né? Tipo, você também não sabe ficar sem ele. É como se alguém tentasse tirar o problema, você perdesse o sentido da sua vida. Aí você reclama disso todo santo dia, e aí você conhece uma pessoa e ela fala: vem comigo, eu te ajudo a resolver o problema. Aí você fala: hã? Sério? Nossa, que notícia boa, quero só ajuda então. Só que aí o seu lado sabotador, inconsciente, ele fala assim pra você: não, vai não, boba, vai não. Você consegue dar conta disso sozinha. Tá ruim, mas deixa quieto, deixa quieto. Pelo menos isso você já conhece, você já sabe o que esperar. Mexe com resolver o problema não, deixa isso pra lá, sabe? E sabe o que tá acontecendo? A vida às vezes é engraçada. Nós temos medo da liberdade. Nós temos medo quando a gente percebe que tem uma janelinha ali naquela gaiola que você está presa e que dá para sair por lá, sabe? Nós temos medo da nossa liberdade de escolha. Nós temos medo quando nós percebemos que nós temos esse poder. E aí você tem medo de escutar essa intuição que está falando para você ouvir seus sentimentos, para você se conectar com eles. Aí você prefere ficar com o lado doce da zona de conforto, sabe? Porque isso você já conhece. E mesmo que e é interessante, porque mesmo que essa zona de conforto não esteja tão boa assim, que você não esteja tão feliz assim, você prefere ficar lá. Você já parou para observar como mesmo às vezes as coisas não estão legais, não estão bem, mas você se acostuma com a situação? Você de alguma forma se acostuma com o sofrimento? Um lado seu chamado baixa autoestima acredita que você não pode ser feliz, que você não merece ser feliz, que a vida é assim mesmo, que tá difícil para todo mundo e que é isso, pronto, acabou.
E aí você pensa assim, nossa, se tá difícil para todo mundo, se tá complicado para todo mundo, por que que para mim vai ser diferente? Parece muita doideira, né? Mas será que é doideira mesmo? O que eu tô querendo te mostrar é que você pode estar com medo da verdade. Você está com medo de ser feliz de verdade. E aí, por conta desse medo, você trava totalmente o seu processo. Você não deixa que a vida flua, sabe? Quer ver eu te dar alguns exemplos de como isso acontece? De como muitas vezes você se sabota por medo de ser feliz? Por exemplo, você tem uma entrevista muito importante numa empresa que você sempre sonhou em trabalhar nela e o entrevistador te avisa que você vai fazer alguns testes, que para você dormir cedo, para você ficar descansada. E aí, sabe o que você faz? Você arranja uma confusão no dia anterior, que você dorme tarde, você se atrasa e chega lá toda alterada na entrevista, toda esbaforida, e aí você custa conseguir se concentrar. Será que você vai conseguir ir bem nos testes? Será que você vai deixar uma boa impressão nesse entrevistador? Isso é uma forma de se sabotar, percebe? Outra forma muito interessante de você se sabotar. Você conhece um cara super legal, uma pessoa que se mostra interessada, atenciosa, mas o que acontece? Na sua história de vida, você está acostumada a lidar com caras que não te ligam, que fazem aqueles joguinhos, que não te assumem. E aí o seu lado sabotador fala pra você: ah, será? Ai, sei não, ele é bonzinho demais. Deve ter algo errado nisso, tá bom demais pra ser verdade. Você tá tão acostumada a sofrer que diante da oportunidade de conhecer alguém realmente legal, você tenta fugir do cara legal. Isso já aconteceu alguma vez com você? Tudo isso que eu tô mostrando aqui pra você é a danada da autossabotagem. Sabe o que é a autossabotagem? A autossabotagem é um mecanismo de proteção que você cria para proteger a sua identidade, aquilo que você pensa que você é, aquilo que você conhece, para você tentar manter de alguma forma o equilíbrio ou o falso equilíbrio, o status quo de que tudo, que apesar que tudo que parecer estar péssimo, você pelo menos tem algum controle disso, sabe? Eu já conheço isso. Então, por exemplo, na entrevista, né, quando você de alguma forma se sabota para essa entrevista, é porque é um medo de às vezes você se decepcionar diante dessa empresa que você sonha e não ser da forma que você idealiza, de você fica com um certo receio e aí tem a autoestima junto, né, a baixa autoestima junto, de você não dar conta. E aí, antes que esse sonho aconteça, você vai lá e corta ele porque você tá com medo de não dar certo, sabe? E acontece a mesma coisa quando você conhece um carinha legal. Você arranja alguma forma de escapar, de fugir dele, de achar que tem algum problema, porque você tá tão acostumada a se decepcionar nos seus relacionamentos que quando vem a oportunidade de realmente conhecer alguém legal, você foge. Porque você não está acostumada com isso, você não está acostumada a ser feliz, sabe? E se você não aprender a trabalhar com o seu medo a seu favor, né, a seguir mesmo com medo mesmo, porque o medo, ele é um mecanismo que se ele for utilizado da forma correta, ele é bom, porque é um mecanismo de preservação, é um mecanismo de proteção, né? De quando você está
passando por uma situação de perigo dele ser ativado e você conseguir ter uma reação que te proteja. Só que você precisa começar a parar de usar o medo de um jeito ruim, desse jeito ruim, esse medo que te congela, que te paralisa. Se você não buscar se fortalecer emocionalmente, esse sentimento de baixa autoestima, de menos-valia, de inadequação, vai sempre te atrapalhar a conquistar os seus objetivos. Os outros vão parecer sempre mais inteligentes, mais bonitos. A grama do vizinho vai sempre parecer mais verde, sabe? As coisas vão parecer sempre mais fáceis para as outras pessoas. Porque o medo, a baixa autoestima, está tomando conta de você. Enquanto você não buscar conhecer o jeito que você funciona, sente, pensa, há grandes chances de você continuar nesse ciclo sem fim. Esse ciclo de autossabotagem que se repete, que você percebe e aí que você tenta e que você já percebeu que você tentou mudar várias vezes, mas mais uma vez você está lá de novo, vivendo a mesma coisa, do mesmo jeito, na mesma situação. E eu gostaria de te contar uma história a respeito do medo, para você entender como isso pode estar funcionando na sua vida. É uma fábula. Era uma vez um camundongo que ele vivia muito angustiado com medo do gato. Então, um mágico teve pena dele e transformou ele em gato. Aí, quando ele estava como gato, ele tinha muito medo do cachorro. Então, o mágico foi e transformou ele numa pantera. E aí foi quando ele achou que tinha resolvido o problema, mas aí no caminho dele apareceu um caçador. E ele ficou com medo do caçador. Nessa altura, eu não sei se você também desistiria, mas o mágico desistiu. Virou para ele e falou assim: olha, eu vou te transformar de novo em camundongo, porque nada que eu faça por você vai te ajudar. Porque você precisa primeiro desenvolver a sua coragem como camundongo. O que eu estou querendo te mostrar? Que enquanto você não aprender a reconhecer as suas emoções e trabalhar esse medo que você tem, entender por que ele acontece, pode acontecer 1000 maravilhas na sua vida. Pode ser que, sabe aquelas ideias que às vezes a gente tem, que vai chegar uma fada madrinha e vai resolver o nosso problema? Aqueles pensamentos mágicos que a gente tem, igual quando, por exemplo, você joga na Mega Sena, querendo ganhar muito dinheiro para resolver a sua vida. Só que às vezes você vai ter toda a ajuda, você vai ganhar na loteria, você vai ter o apoio de uma pessoa maravilhosa profissionalmente para te ajudar a crescer, mas se você continuar com esse medo dentro de você que te sabota, que te impede de seguir em frente, não adianta. Você pode ter todos os recursos, você pode ter todas as possibilidades, você pode ter 1000 pessoas te falando que você é bom, que você é capaz, que você é boa, mas você sempre vai deixar que esse medo te segure. Esse medo vai estar sempre lá te sabotando. Nessa história do camundongo, você pode ver também como muitas vezes, assim como ele na história, né, aquela questão que eu falei da baixa autoestima, de você sempre estar achando que a grama do vizinho é mais verde, como essa mania terrível que a gente tem de ficar se comparando com o outro pode te atrapalhar.
na história, na fábula, ele é transformado no cachorro, né? Ele é transformado na pantera, mas nada adianta, nada adianta. Então, quantas vezes na sua vida você pode pensar assim: ah, eu queria ter a vida de fulano. A vida de fulano é fácil, é tranquila. Ok, vamos pegar esse mágico aí da história e te dar a vida daquela pessoa. Será que você vai ter essa facilidade mesmo? A gente tem essa mania de pensar que a vida do outro é mais fácil, a gente meio que se coloca como vítima, né? E quando você vai ver, a gente não conhece as pessoas de verdade, né? As pessoas, elas só mostram pra gente o que elas estão bem resolvidas com aquilo, que elas querem que você saiba da vida dela. Mas você às vezes não sabe o quanto que ela trabalha, o quanto que ela também é insegura, o quanto que ela tem que se desafiar a todo momento. Então essa história mostra pra gente o como a gente precisa aprender a desafiar o nosso medo. Apesar de todo medo, você pegar ele e transformar ele em coragem e com medo mesmo. Porque você precisa descobrir a sua essência. Quanto mais você tenta copiar os outros ou fazer o caminho dos outros, mais você sofre, mais você se sente inadequado. Como o camundongo, você vê na história, numa fábula, né? Enquanto você não descobre aquela força que tem dentro de você, né? Enquanto você não supera esse medo que está dentro de você, não adianta, eu posso te dar todas as ferramentas, eu posso, enquanto você não quer realmente fazer essa transformação, sem ficar esperando uma mágica, sem ficar esperando um milagre, realmente entrar no processo, não adianta, você pode ter 1000 pessoas para te ajudarem, que você não vai conseguir. Isso é um aprendizado, isso é um querer de verdade, isso é você querer mergulhar nesse processo. Essa história me fez pensar também que como a questão do medo e da autossabotagem tem muito a ver também com o perfeccionismo, né? Sabe aquela ideia que você pode virar para mim e falar assim: ah, Pri, mas eu preciso disso e disso e disso para eu conseguir superar o meu medo. Aí o que você faz? Às vezes você é um profissional maravilhoso, você é uma pessoa super capaz, e aí você fica pensando assim: não, mas deixa eu fazer mais um curso, deixa eu fazer mais essa coisa aqui, porque aí eu vou me sentir segura. Aí você faz o curso e aí continua se sentindo insegura. Aí você fala: não, eu preciso fazer aquele workshop, eu preciso conhecer aquele profissional, eu preciso comprar aquela tal coisa. Percebe que a gente vai errando nesse perfeccionismo, né, tão grande, tão inflexível, que às vezes toma conta da vida da gente, que faz a gente achar que são coisas externas, são cursos, são mil. Eu não estou falando que você não precisa fazer um curso para se capacitar, para melhorar. Em algum momento você vai precisar, sim, claro. Mas às vezes o mais importante é você conseguir superar esse medo e fazer. Sabe aquela coisa de feito é melhor que perfeito? Sabe? Então imagina se eu começasse a pensar em todas as dificuldades que eu tenho, né, tanto de coisa que eu tenho para aprender na minha vida ainda, né, um longo caminho que eu tenho pela frente. Se eu ficasse pensando que eu só pudesse gravar esse vídeo para você quando eu tivesse tudo isso, eu nunca ia fazer, concorda? Então procura observar na sua vida até que ponto você tem deixado esse medo e aliado a um perfeccionismo junto muito grande tomar conta da sua vida, te paralisar, te congelar. Pensando nisso tudo que a gente conversou aqui hoje, eu queria te dar algumas dicas para você lidar melhor, buscar uma forma mais saudável, digamos assim, de lidar com essa questão do medo, da autossabotagem e da baixa autoestima. Então, vamos pensar aqui uma dica para você lidar com o seu medo.
Geralmente, por que você tem medo, né? Você tem medo porque você tem medo de não dar conta, você tem medo às vezes do processo e, claro, você tem medo do fracasso. Então, vamos procurar para pensar. Procura compreender qual é o seu medo. Às vezes, se for preciso, escreve num papel. Quais são os seus medos? Depois que você escrever e tomar consciência dos seus medos, ou você falar sobre eles, reflita sobre eles. Esses medos, eles são reais ou eles são irracionais? Porque aí você vai perceber que às vezes você está naqueles pensamentos automáticos, naqueles pensamentos 880, muito inflexíveis, e que eles estão te atrapalhando a usar a sua lógica mesmo, a usar os fatos, a usar as possibilidades que você tem. Às vezes você está viajando na maionese. São medos assim totalmente sabotadores, coisas que você imagina que vão existir, que não são possíveis. Então coloca lá nessa lista tudo isso e procura pensar, se eles forem realmente reais, o que você pode fazer para evitar que eles aconteçam. Por exemplo, eu tenho muito medo de apresentações no meu trabalho ou na minha faculdade. Tá, eu tenho medo, o meu maior medo é estar lá na frente e não lembrar o que eu tenho que falar. Então, como é que eu me preparo? Então, esse medo é um medo real, percebe? Então, como é que eu me preparo diante desse medo? O que eu posso fazer para diminuir as chances de que isso aconteça? Estudar mais, me preparar mais, levar uma colinha para eu usar lá, né? Usar um slide, algo para me guiar com os pontos chaves. Percebe que aí você está usando o medo de forma saudável? Você está usando o medo de forma a se preparar para o que pode acontecer? Já que você percebeu que ele é um medo real? Uma dica para você lidar com a questão da baixa autoestima. Sobre a baixa autoestima, uma dica para lidar com ela é você fazer uma lista também, escrever, tentar se lembrar de momentos da sua vida que você achou que alguma coisa não ia dar certo e que no fim deu muito certo, que você até se surpreendeu de ter dado certo. Faz uma listinha aí, porque você se lembrar desses momentos de vitória, de coisas que deram certo, vão te fortalecer na hora que você sentir essa baixa autoestima, percebe? E uma coisa que você pode fazer para lidar melhor com a sua baixa autoestima é você tentar fazer pequenas alterações no seu dia a dia, de autocuidado, para você se sentir melhor, pelo menos começando por fora, sabe? Então, busca se cuidar mais, ser mais vaidosa, não para os outros, por exemplo, ser mais vaidoso não para os outros, mas para você mesmo, para que de alguma forma esse autocuidado que você vai ter por fora comece a refletir por dentro e te dar mais autoconfiança na questão de como você se apresenta para o mundo. Pode ser que isso faça muita diferença para você, né? Às vezes de você fazer uma atividade física, de você usar roupas mais legais, de você se arrumar mais, para essa autoestima começar a vir de alguma forma por fora, para começar a refletir em questões mais internas, para você ficar mais autoconfiante, para você ficar mais seguro diante das pessoas, diante do mundo, né? Uma dica que eu queria dar também sobre a autossabotagem para você é de você buscar ficar mais no presente. Ficar mais no presente. Buscar entender os seus pensamentos e atitudes. Em tudo que você faz, você está ali presente.
você tentar pensar o porquê de tudo que você sente e de tudo que você faz. Se perguntar se aquilo que você está pensando, se aquilo que você está fazendo é realmente útil e é realmente importante para você. Eu acredito que se você começar a buscar essa presença no seu momento de agora, no seu momento hoje, pode ser que as coisas vão ficando mais fáceis para você e você vai perceber quando você estiver fazendo coisas que podem tá te colocando nesse caminho nesse ciclo sem fim de autossabotagem. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você e que a gente se encontre no próximo vídeo. Até mais, um abraço.